Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. São José, Rogai por nós. podeis vos assentar. Trouxeram para Jesus um surdo mudo, suplicavam-lhe que lhe impusesse a mão. Imediatamente lhe abriram os ouvidos e se lhe soltou a prisão da língua, falando normalmente. A cura do surdo mudo, retratada no Evangelho de hoje, nos instrui sobre muitos pontos da vida cristã, nos faz tirar muitas lições para a vida espiritual. A primeira imagem e lição que nós poderíamos tirar é que esse surdo simboliza a surdez espiritual e nos alerta para isso. Os surdos espirituais são aqueles que, muito embora se anuncie a eles a palavra de Deus, não a escutam ou não a querem escutar, ou a não colocam em prática, ou não a entendem. Têm os ouvidos fechados ao chamado que Cristo os faz por uma vida mais excelente, uma vida de santidade. E nós podemos ser surdos de diversas formas. Podemos ser surdos diante da própria criação, que nos lembra, que nos fala da grandeza de Deus, como diz o Salmo: os céus narram a glória de Deus. Pela contemplação da criação, podemos chegar ao Criador, a Deus. O conjunto da criação nos lembra também a nossa condição também de criaturas, nos lembra que nós somos centro desta mesma criação, cuja finalidade, enquanto criaturas racionais que nós somos, é de conhecer, amar e servir a Deus. E nessa finalidade é que nós encontraremos a nossa felicidade, buscando então ordenar a nossa vida para o nosso sumo bem, que é Deus. Podemos permanecer surdos diante da criação que nos grita. Podemos ser surdos diante da revelação da igreja, quando nós nos tornamos indiferentes às práticas da religião, quando não mais nos interessamos por aprofundar no conhecimento da nossa fé, ficamos muito no raso, muito no superficial, como o lago de Carpas. Não nos aprofundamos em conhecer o bem da nossa salvação, o que a igreja reprova, o que a igreja aconselha, o que a igreja condena, alertando para os perigos que corre a nossa fé, a nossa alma. Quando por orgulho não queremos abraçar todas as verdades da fé, ou as consequências da verdade, da fé, quando nós não professamos a nossa fé com clareza, podemos tornar surdos diante da revelação da igreja. E essa surdez espiritual é um grande empecilho à graça divina, uma maior penetração da graça divina na nossa alma, porque endurece o nosso coração diante das insistências de Cristo que bate à nossa porta. A surdez à voz da igreja pela salvação das almas vai levar pouco a pouco até a uma surdez diante da nossa própria consciência, surdez diante do remorso. Podemos não mais enxergar os nossos pecados e faltas ou erros e não ver mais a necessidade de nos converter, não ver mais sentido na sagrada confissão, uma vez que já não mais há dor dos pecados, não mais, e assim como consequência já não mais há sentido na prática da religião.
A surdez espiritual leva à negação da verdade. Começo assim não mais agir segundo a verdade, porque estou surdo a ela. E a verdade plena, a verdade que se encontra em Cristo. Não mais darei ouvidos à verdade na minha vida e, enfim, posso começar a combater a verdade conhecida, pecando contra o Espírito Santo, buscando ou então outras pseudo-verdades para preencher o vácuo na nossa inteligência, na nossa vida, tentando justificar o nosso novo modo de proceder. Tudo isso porque eu não ouvi a voz de Deus que bateu com insistência na minha vida para me chamar a algo de mais excelente, me alertando para algumas coisas. O barulho do mundo pode colaborar muito para a nossa surdez espiritual. O barulho do mundo, das suas máximas, das suas falsas verdades, seus dogmas invioláveis, ideologias, pode colaborar muito com a nossa surdez espiritual, que move as nossas paixões, nos deixando ainda mais surdos. Daí a importância, às vezes, de saber, na nossa vida cotidiana, nossa vida comum, nos apartar um pouco, às vezes, do mundo, buscar um pouco de recolhimento na nossa vida. É o que nosso Senhor faz no Evangelho. Para curar o sujeito, Ele pega o sujeito e tira ele da multidão. E assim o sujeito é curado. Ele o aparta. Às vezes, para não ser surdos ou para nos curar da nossa surdez, de um pouco mais de silêncio em nossa vida, de vida interior. Para poder ouvir a voz de Deus, é necessário sair do barulho um pouco, de silêncio, buscar elevação, silenciar o mundo ao nosso redor para ouvir a voz de Deus, silenciar as nossas paixões desordenadas que tapam os ouvidos da nossa inteligência pelo bom combate, pela busca pela virtude, para poder assim fazer um bom discernimento da nossa vida, do nosso proceder, segundo a vontade de Deus. Como eu faço isso? Como é que eu aparto do mundo, se eu devo viver no mundo? Por meio da oração, um bom tempo de oração na nossa vida, silenciando a nossa vida para aquilo que é meramente mundano, buscando algo de mais espiritual. Necessário oração. A oração é uma prática essencial da vida cristã. Não há vida cristã sem vida de oração. Não há vida cristã verdadeira sem vida de oração. E esta mudez, já na oração, podemos acabar tendo, também simbolizada por este mudo do Evangelho. Ele é surdo e mudo. Surdo porque também ele é mudo, porque ele não sabe rezar. Mudez espiritual que causa surdez espiritual. Porque eu não sei falar com Deus, eu também não sei escutar. Essa mudez espiritual começa então justamente na vida da oração, que é uma mudez grave, que leva até para a condenação eterna, como diz Santo Afonso: quem reza se salva, quem não reza se condena. E Nosso Senhor, sabendo dessa necessidade de oração, Nosso Senhor lhe a recomenda vivamente do Evangelho: rezai sem cessar. Ele mesmo nos dá o exemplo. A cada grande obra que ele faz no Evangelho, ele se aparta para rezar, ou antes ou depois de um grande feito. Por isso é necessário rezar sempre e nunca desistir, ter um pouco de vida interior para saber ouvir e discernir na nossa vida. Essa mudez quanto à oração na vida cristã, ela pode ser completa, quer dizer, não rezamos de forma nenhuma em nossa vida. Ou pode ser parcial. Quando rezamos, o fazemos com certo desleixo, sem nenhuma atenção, se limitando ao mínimo das rezas recitadas vocalmente,
pensando em quaisquer outras coisas, sem um mínimo de elevação, uma elevação que nos leva a compreender a nossa vida diante de Deus para mudar alguma coisa. A oração ela tem que ser consequente. Nós rezamos, nós percebemos coisas, nós colhemos frutos, nós colocamos em prática e nós mudamos de vida. Isso é oração. Elevação da nossa mente a Deus para elevar a nossa vida também. E assim, desatando a nossa vida da nossa mudez, nós ouviremos a voz de Deus na nossa vida. Para ouvir a voz de Deus, é necessário também abrir a nossa língua para a vida de oração. Mas como é que eu posso me curar da minha surdez e da minha mudez espiritual? É só Cristo que pode fazer isso. É necessário ir para nosso Senhor Jesus Cristo. Esta cura é um milagre de conversão. É Cristo que nos toca, que opera em nós, no nosso interior, na nossa alma, um milagre espiritual invisível, oculto, mas verdadeiro, autêntico, e que dá frutos depois no exterior, na nossa vida concreta. São os dedos de Cristo que toca a língua e os ouvidos que o solta e que o abre. Nosso Senhor toca o nosso ouvido e o abre. Nosso Senhor, pela força da sua palavra, Ele solta a nossa língua e nos convida a falar, e a falar primeiramente com Deus. Mas para isso é necessário fazer esse sacrifício de nos apartar um pouco da multidão, nos retirar do barulho, fazer um pouco, colaborar com essa ação de Cristo, nos recolher um pouco na solidão da nossa alma. É se apartando que Cristo nos cura. Somente Cristo pode agir, mas Ele o age fora da bagunça. O excesso de barulho do mundo que nós às vezes introduzimos na nossa vida enche os nossos ouvidos, absorve a atividade da nossa língua e acentua então a nossa surdez e a nossa mudez na vida espiritual. Em muitos casos, a mudez e a surdez é tão acentuada que não se consegue nem mesmo chegar até Cristo. E quanto a isso, o Evangelho nos revela uma terceira lição importante para a vida do cristão, que é o apostolado. O apostolado junto aos demais, junto às pessoas, aos amigos, e sobretudo através da oração. Isso nos é insinuado no Evangelho. As turbas conduziram a Jesus um homem surdo e mudo. Ele não foi sozinho, ele foi conduzido. Rogaram-lhe insistentemente para que o curasse. Rogaram para que o curasse. Jesus não soube então resistir aos apelos da turba e curou o homem das suas enfermidades. Então nós vemos nesta passagem a importância do bom apostolado junto dos outros, das nossas boas influências, da nossa boa amizade e, sobretudo, das nossas orações pelo bem do nosso próximo. É um verdadeiro apostolado que devemos fazer na nossa vida e que todo cristão é capaz e é chamado a fazer. Se não na prática, por meio da oração, mas sempre por meio da oração, mesmo quando é possível algo de mais prático. Poucos são os cristãos que ainda rezam, pouquíssimos são aqueles que rezam também pelos outros, também nesse interesse da igreja que é de buscar as almas. É importante rezar uns pelos outros, não negligenciar esse bom apostolado de rezar pelos outros. Todos nós precisamos de orações e precisamos exercê-las pelo bem também do nosso próximo. Não podemos nunca negligenciar este apostolado muito específico. A oração é a alma de todo apostolado, porque nós corremos o risco
de não fazer apostolado nenhum por Deus ou para Deus. Corremos o risco de fazer até um apostolado para nós mesmos, para o nosso próprio grupo específico, mas não por Deus ou para Deus. E assim o apostolado pode se tornar muito infértil ou infrutuoso. Valem muito as nossas atividades concretas em prol da conversão das pessoas, isso é muito importante. Em prol da glória de Deus, em prol da Santa Missa, muito mais valem também as nossas orações insistentes, porque existem coisas que nós não podemos conseguir sozinhos, existem coisas que estão muito além do nosso alcance e das quais nós não podemos também desistir e pelas quais precisamos pedir a graça de Deus. Podemos buscar trabalhar muito na conversão de uma pessoa, na educação dos nossos filhos, na instrução dos fiéis, ajudando um bom amigo numa situação difícil, mas devemos buscar ajudar ainda por meio das nossas orações, por essas pessoas ou com elas, se assim for possível, porque onde não chegam as nossas forças, chega certamente o braço de Deus. Quando nós queremos agir, nós não secundamos as nossas ações por meio de orações e súplicas, é querer fazer o trabalho de Deus sem Deus. Eu faço apostolado para Deus, mas eu esqueço o mais importante, que é Deus. O trabalho de Deus sem Deus, sem buscar o seu auxílio, confiando somente no auxílio meramente humano. E às vezes eu posso, esquecendo de Deus, fazendo o trabalho para Deus, sem Deus, eu posso acabar me enganando e estar fazendo um trabalho para mim mesmo e não para Deus. Daí a oração, que deve enriquecer sempre, está no coração das nossas ações. Toda forma de apostolado se torna estéril ou se esteriliza pouco a pouco, se não tiver uma vida de oração, se não tiver as orações que secundam as ações, porque a seiva da graça divina não se alimenta de ações, essa graça se alimenta das orações e das súplicas. Por isso que eu disse Nossa Senhora de Fátima aos pastorinhos: muitas almas vão para o inferno porque não tem quem reze por elas. Muitas almas vão para o inferno porque não tem quem reze por elas. A oração pelo nosso próximo, a oração no bom apostolado, a oração uns pelos outros, é algo que não pode ser deixado de lado na nossa vida, nossa família, no nosso apostolado. Sempre foi o modo de agir da Santa Igreja, sempre. Onde a igreja começa uma obra, ela funda um mosteiro de enclausurados para que possam rezar pelo bem dessa obra. E assim a igreja cresce. Não é algo meramente humano, é algo que se dá pelo poder realmente do Espírito Santo. E é dever de caridade e muitas vezes de justiça exercer esse bom apostolado de rezar e rezar bem, procurar rezar pelo nosso próximo, confiando na divina providência que sabe conduzir todas as coisas fortemente e ao mesmo tempo muito suavemente, para que tudo chegue ao seu devido fim no tempo oportuno. O Evangelho, então, desse domingo, está cheio de lições para a nossa vida cristã e tantas outras que não podemos aqui acrescentar para não ficar tão longo o sermão, mas procuremos nos convencer dessas verdades aqui citadas, que nós podemos ser surdos a muitos chamados de Deus na nossa vida. Podemos estar em situação de mudez também espiritual pela falta de uma oração um pouco melhor na nossa vida. No barulho do dia a dia, não há espaço para ouvir a voz de Deus ou discernir certos aspectos da nossa vida que ainda precisam ser discernidos. Todos nós podemos nos tornar surdos, mudos, espirituais, se nós não procurarmos elevar as nossas vidas por meio de um recolhimento, do estudo e de oração. Procuremos então na nossa vida, todos nós, um pequeno tempo de recolhimento no dia, e procuremos aí querer ouvir a voz de Deus em nossa vida. Possamos ir ao encontro de Cristo com seus exemplos, com seus ensinamentos, com suas palavras, para que possam ser abertos os nossos ouvidos e solta
a nossa língua. E elevemos também nós as nossas preces por aqueles que precisam desta cura espiritual. Os apresentemos diante de Cristo pelas nossas súplicas e orações, para que os ouvidos estejam abertos aos seus chamados e as línguas proclamem a verdade e elevem aos céus o bom odor da prece cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.